O assunto da aula de hoje vai ser sobre gestão de mudanças e resiliência organizacional. Lembrando que para trabalhar com as mudanças vai exigir compreender a cultura organizacional e principalmente a personalidade de cada pessoa. Vai aplicar mudanças, tem que ter em mente que vai ter inovações, ideias, muita comunicação, assim, reuniões essenciais para aplicar uma nova metodologia, uma tarefa, uma atividade. Agora vamos analisar o conceito da aula de hoje. A gestão de mudanças e a resiliência organizacional são elementos fundamentais para o sucesso das empresas, das organizações, em ambientes dinâmicos e competitivos. A capacidade de se adaptar às mudanças e responder de maneira eficaz a desafios que são essenciais para a sustentabilidade a longo prazo do negócio, da empresa. E aqui eu vou passar algumas dicas importantes para você fazer a aplicação da gestão de mudanças. Tem que, primeiramente, incentivar as pessoas a aplicarem ideias, mudanças. Eu trabalhei em uma empresa e os membros da equipe, eles iam colocando lá suas sugestões. Mas por que isso é interessante? Às vezes, tem muitas pessoas que não querem ter uma comunicação assim, cara a cara, ou falar em público. Tem vergonha ou tem alguma timidez. E a estratégia da liderança, nesse caso, pode ser fazer esse tipo assim de captação de informações. Tem aquela pessoa, ela observa tudo, ela sabe trabalhar, ela sabe fazer, ela tem o conhecimento do que está fazendo em si. Pode estar aplicando essa estratégia para obter informações. Muitos líderes não aplicam essas estratégias e às vezes força muito as pessoas a falarem em público. Muitas não querem. Por isso que tem que ter uma observação em 360 graus. Tem que analisar cada perfil, cada personalidade para saber quem é quem. Tem aquela pessoa que ela gosta de falar em público, mas tem aquela outra que ela já não prefere. Ela prefere fazer as atividades, ter boa participação na equipe, alcançar as metas. Então, na parte da comunicação, ela vai ouvir. Claro, ela vai conversar, mas às vezes ela não quer conversar em público. Ou também o próprio líder pode estar conversando com essa pessoa em particular para obter informações essenciais. E na gestão da mudança, ou também de mudanças, porque sempre vão ser várias mudanças, a compreensão da necessidade é essencial. Por que mudar? E assim entender as ideias, as estratégias e os benefícios das mudanças. Mas mudar o que, professor? Vamos lá. Mudar a parte de tarefas para agilizar mais ainda, de novas atividades, melhorar a parte de esforço físico. Isso é tudo mudança também. E mudança com melhoria. Ou às vezes tem um processo e vai mudar para outro processo. É uma mudança que vai envolver a participação de todos. E antes de implementar mudanças, é crucial que a empresa compreenda claramente a necessidade e a justificativa para as mudanças propostas. E para isso acontecer, já sabe, não pode deixar de lado a comunicação para fazer mudanças. Às vezes, a mudança ela vem já de cima, né, do planejamento estratégico, ela vem descendo ali no planejamento tático e depois na parte operacional. E já está planejada essa mudança, essa necessidade de mudança. Por que não começar a aplicação?
e assim vai analisar ainda mais para ver como que vai fazer esse processo. E o envolvimento em alguma mudança que a empresa for fazer, pode ser de melhoria contínua, pode ser de um novo processo, um novo produto, vai ter que ter o envolvimento de todos, trabalhando sempre em equipe, pois o líder vai incluir os funcionários no processo de mudança, com incentivos, principalmente na participação total e ativa, dando-lhes assim um senso de pertencimento ao processo. Pode ter certeza, as pessoas gostam de participar de projetos, de mudanças. Elas vão se sentirem valorizadas, porque realmente é isso que acontece. Quando eu sou convidado para participar de algo, eu fico muito feliz em estar participando ali daquele projeto, processo. Bem assim são as pessoas. O líder, ele tem que ter essa estratégia, tem que ter essa comunicação, esse bom senso de estar participando junto com todos. Um bom líder, com pessoas assim ativas, com pessoas envolvidas, sempre vai ter bons resultados. O planejamento estratégico pode haver sim, porque planejamento estratégico ele já vem da alta direção, né, da pirâmide hierárquica. Eu vou mostrar aqui mais ou menos para você entender. A empresa ela tem 3 níveis. Esse aqui é o nível mais alto da empresa, por isso que é a pirâmide, né? Pirâmide hierárquica. Aqui vai ter o planejamento estratégico, aqui o planejamento tático e aqui o planejamento operacional. Mas como assim? Como isso vai funcionar na prática? O planejamento estratégico, que é esse que está no topo da pirâmide, é um planejamento a longo prazo. Já na parte tática, vai ser um planejamento a médio prazo. E na parte operacional, vai ser um planejamento a curto prazo. E assim vai colocar em prática. E assim também vai trabalhar da mesma forma com a organização, com a coordenação e o controle, tanto na parte estratégica, tática e operacional. E para tudo acontecer, tem que ter a comunicação, os relacionamentos interpessoais entre departamentos, setores, líderes, colaboradores em geral. Mas o planejamento estratégico tem o desenvolvimento de um plano de implementação abrangente, porque vai envolver toda a empresa e que vai incluir metas claras. Metas claras, o que seria isso? Exatamente, é explicar o que vai acontecer, é comunicar o que vai acontecer, é ter a participação de todos sobre esse novo processo, ou uma meta que vai existir. O planejamento ele tem que ser direto ao ponto, ele não pode ter assim enrolação. Eu já vi muita coisa em minha experiência profissional em várias empresas. Os superiores não falando sobre a meta, sobre um plano que vai acontecer, uma atividade. E colocava assim, gente, tem que aumentar essa meta, tem que bater essa meta. Mas as pessoas iam lá e tentavam alcançar essa meta. Mas assim, não tinha uma boa participação, uma explicação, um envolvimento de todos, porque era uma coisa muito autoritária. Era um planejamento individualizado, não um planejamento com o envolvimento de todos. Agora já deu para você ter um entendimento, você trabalhando na parte de liderança, você ter uma participação, influenciar as pessoas a trabalharem em conjunto. E gestão da resistência. Pode haver resistência? Claro que sim. Cada pessoa vai ter o seu modo de ser. Alguma pessoa pode ter essa resistência para trabalhar ou para mudar. Porque mudança, às vezes, pode envolver uma estratégia que mude muita coisa, até a rotina das pessoas.
mas o bom profissional hoje, ele tem que estar capacitado para aplicar mudanças e para se envolver nas mudanças. Ou digamos, tem que ser um profissional flexível e multifuncional, com vários conhecimentos. E conforme você vai estudando cada vez mais, você vai aprendendo tanto a parte técnica como também a parte do comportamental. A avaliação sobre mudanças tem que ser contínua, sempre. Isso em todos os níveis. Vamos lá, novamente. Pirâmide hierárquica. Aí eu vou ter a parte estratégica, tática e operacional. A mudança pode envolver em toda a pirâmide. Todos, porque isso aqui é a empresa e ela vai funcionar dessa forma. Aqui, os cabeças pensantes, que eu chamo. No caso, a direção, a presidência. Aqui, a parte da gerência e aqui, a parte da supervisão, os coordenadores de linha de frente, os líderes. Está aqui. Aí, se você analisar a pirâmide, ela começa aqui e ela vem crescendo. Por quê? Aqui embaixo é onde tem a maior quantidade de pessoas na empresa. E na parte de resiliência organizacional, que é a cultura da resiliência, que é promover uma cultura que valorize a resiliência, incentivando a inovação e a aprendizagem contínua e a flexibilidade diante dos desafios. Vai haver barreiras? Claro que sim. Por isso que precisa de pessoas motivadas e engajadas. Os desafios que vão encontrar pela frente em um novo processo, um novo produto, uma nova atividade. Pense nisso, porque é uma coisa que um bom profissional ele vai encarar isso daí com facilidade. Diversidade e inovação. Diversifique estratégias e processos para reduzir dependência de um único ponto de falha. Incentive a inovação com uma resposta proativa aos desafios. Informações, dados. As pessoas, elas estão trabalhando no dia a dia, elas têm o conhecimento sobre o que elas estão fazendo. E dessa forma vai desenvolver a liderança resiliente, onde o próprio líder ele vai demonstrar suas ações e comportamentos de forma positiva, porque é isso que as pessoas precisam. Líderes resilientes inspiram confiança e orientam suas equipes de forma eficaz em tempos de mudanças. E assim sempre vai obter bons resultados. E o aprendizado organizacional, conforme for trabalhando, a própria cultura em si, ela vai aprendendo cada vez mais. E principalmente se tiver alguém ali dedicado e esforçado para guiar todos os participantes. E todos devem aprender, mas com o líder que vai estar guiando sobre flexibilidade operacional. Como assim? Pode haver uma emergência de alguém faltar em um ponto de trabalho e outra pessoa fazer ali vamos colocar assim, revezação, e outra pessoa revezar, ou digamos, pessoas com conhecimentos multifuncionais, mas isso tem que ser uma coisa trabalhada no próprio dia a dia. Pode haver flexibilidades e por isso a liderança tem que desenvolver planos de contingência e estratégias que permitam a própria empresa se adaptar rapidamente. Porque as pessoas elas vão se adaptar ao contexto que a empresa vai estar trabalhando no momento. E não esquecendo do bem-estar dos colaboradores, porque todos têm que trabalhar em um ambiente com qualidade. Se esse ambiente tem qualidade, então tem muita produtividade com excelentes resultados. Esse foi o tema da aula de hoje e você já começou a aprender sobre a pirâmide hierárquica, mas isso aqui é um assunto muito mais abrangente, é um assunto que envolve um detalhe
muito grande sobre a pirâmide hierárquica, que é toda a empresa e toda a sua estratégia. Mas é um assunto para outra aula, para outro dia. E agora chegou o momento de você fazer a sua leitura, aprender, recapitular e depois avançar para a próxima página, onde você vai acessar a próxima aula. Vamos lá!